Rafael, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo por ter aceitado participar aqui dessa entrevista, me conceder essa entrevista. E, bom, o seu currículo nos levaria longe, eu vou sintetizar. Rafael Soares, repórter especial do jornal o Globo, e há mais de uma década cobre temas relacionados à segurança pública e aos direitos humanos no Rio de Janeiro. Suas reportagens já foram reconhecidas em premiações brasileiras e internacionais, como Kurt Schock Awards, Vladimir Herzog e Cláudio Abramo de jornalismo de dados, Patrícia Scioli e Ire. É autor de Milicianos, como agentes formados para combater o crime passaram a matar, a serviço dele, da editora Objetiva, de 2022, e criador e apresentador do podcast Pistoleiros, do Globoplay, de 2021. Rafael se tornou há bastante tempo uma referência para todos nós que estudamos, pesquisamos ou nos envolvemos de alguma maneira na militância pelos direitos humanos e nas questões alusivas à segurança pública. Então é um privilégio, de fato, sem exagero, sem retórica, um privilégio, uma honra receber você, Rafael. Essa entrevista breve, ela se inscreve numa pesquisa que eu conduzo na cátedra Patrícia Scioli, lá do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, com o apoio da FAPERJ. O título da pesquisa é Segurança Pública, Concepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos. E nós temos um site e a sua entrevista vai ficar disponível, portanto, ali no site. A, a, o- a nossa cátedra Patrícia Scioli reverencia, homenageia a memória de Patrícia Scioli, que, enfim, se tornou para nós também uma referência, uma inspiração. Alguém que se dedica a cumprir o seu dever, que se torna uma heroína, né? É alguma coisa completamente absurda. Mas essa mulher com uma coragem impressionante continua a nos inspirar. Rafael, eu vou começar com uma pergunta muito banal, muito simples, até infantil, mas às vezes as crianças fazem aquelas perguntas bobas, né? Óbvias, e nos enrolam um pouco, porque algumas categorias nossas são como que assimiladas e naturalizadas e acabamos não pensando muito a respeito. Como é que você definiria violência policial? Boa. Pô, começamos bem. Então, primeiro é importante pontuar, enfim, da onde, qual o meu lugar de observador desse fenômeno, assim. Acho que primeiro a gente começa daí, né? O meu olhar é o olhar do repórter. Eu não me considero um pesquisador, eu me considero um observador que vivo e observo esse fenômeno a partir do olhar da reportagem, da investigação jornalística. E eu comecei a trabalhar com esse tema, e isso eu acho que eu vou acabar caindo na resposta à sua pergunta, quando eu trabalhava, na verdade, nem quando, né? Porque eu comecei a minha carreira trabalhando no Jornal Extra, que era o jornal popular do Grupo Globo, ali por volta dos anos de 2011 e 2012. Portanto, logo após a morte da Patrícia. Eu fui estagiário, fui contratado para trabalhar no jornal, e você deve se lembrar muito bem do que Rio de Janeiro era esse momento, né, político do Rio de Janeiro, e também do momento do jornal especificamente. O Extra era um jornal que naquela época se colocava muito como um veículo que gostaria de falar para o leitor que morava nas áreas periféricas da cidade do Rio de Janeiro. Basicamente, a audiência do jornal era majoritariamente formada por leitores da Baixada Fluminense e de São Gonçalo.
E nesse ano de 2012, se eu não me engano, pouco depois de eu entrar no jornal, foi o ano em que eclodiu o caso Juan. Não sei se você está lembrado, é o caso em que uma criança foi morta na Baixada Fluminense. Inicialmente, o garoto desapareceu, e o Extra começa e encabeça uma campanha, né, para que se encontre o Juan. Então o jornal faz uma capa onde está Juan, pressiona as autoridades diariamente, e a redação ela se envolve completamente nesse caso. Todos os repórteres de esporte, economia, hoje a gente está em época de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo do Extra era a cobertura de violência policial. Eram casos que eram cobrados. A gente fazia uma cobertura não só rotineira, mas extensa também. A gente dedicava edições inteiras do jornal a trabalhar num só caso. E eu sou cria desse período histórico do jornalismo fluminense aqui, na época a redação era coordenada pelo Otávio Guedes, enfim, a gente tinha uma redação que tinha essa vibração e por isso me levou a trabalhar com esses casos. E existia, e dentro desse contexto, a questão da violência policial era fundamental, porque a gente queria falar com esse leitor, falar com essa população que vivia nessas áreas, era falar sobre isso. Esse leitor era um leitor que tinha uma necessidade extrema e um interesse extremo, não só de ler sobre esse tipo de assunto, mas de denunciar esse tipo de assunto. Então, a gente estava vivendo um momento também de transição tecnológica, né? As pessoas com celulares cada vez mais potentes, com câmeras, produzindo informação. Então, isso acabou, enfim, levando a minha carreira para esse caminho. Enfim, basicamente depois disso acabei trabalhando numa série de casos de violência policial. Consigo lembrar alguns aqui que tiveram a cobertura encabeçada pela gente no Extra, não só por mim, mas a gente tinha na época. Hoje isso é muito raro no jornalismo do Rio, mas na época a gente tinha uma equipe completamente dedicada de 5 repórteres que só cobriam casos desse tipo. Então a gente cobriu o caso Amarildo, o caso Cláudia, que foi revelado o vídeo pela gente, né, aquela senhora que foi morta arrastada por uma viatura da PM em Madureira, o escândalo dos helicópteros da Core, que eles usavam os helicópteros como plataforma de tiro, mataram na época o matemático, um traficante, mas causaram um estrago na vida da população de lá, da favela do Rola, em Santa Cruz, enfim, foram várias reportagens. Basicamente, entre 2012 e 2015, a minha vida se resumiu à cobertura por meses desses casos. A gente outro dia estava fazendo o inventário do caso Amarildo, eu nunca mais fiz isso na minha vida. Eu passei 7 meses, foram mais de 120 reportagens publicadas ao longo de 7 meses só num caso. Eu não fazia mais nada da minha vida, eu só trabalhava no caso Amarildo. E, e aí, para responder essa pergunta, depois dessa vírgula enorme, eu comecei a entender que a violência policial era. Existia uma face, você tem duas faces para tentar entender esse fenômeno, né? Uma interna, né, da própria polícia, que era um lado da minha apuração, enfim, eu, por cobrir, né, polícia militar por muitos anos, eu tive que conversar com muitos policiais militares e acabei tentando entender. Então, para eles, violência policial é uma necessidade, é algo que é necessário para resolver o problema. É algo que eu, enfim, cansei de ouvir ao longo da minha carreira. E isso é impressionante que é algo que não mudou, tá? É, me causou me causou inicialmente estranheza lá atrás, e hoje me causa um certo cansaço, porque é um discurso que ele se repete, assim, em conversas, e eu não estou dizendo em discursos públicos, não, em conversas cotidianas com policiais. E por outro lado, a visão da população que é mais impactada por esse problema, ela é vista como. Eu só consigo pensar nisso como não só uma chaga social,
né, um problema social, mas uma solução falsa de um problema que existe e infelizmente não é encarado com a seriedade que precisa. Isso eu lá no início eu não me tocava nisso, não era algo que eu nem sequer fazia uma reflexão sobre isso, mas o tempo me levou a refletir. Eu acho que por ter muito contato e por, enfim, passar muito tempo falando com vítimas, basicamente a minha profissão é entrevistar pessoas e falar com vítimas e parentes de vítimas e contar histórias de vítimas. Isso ficou claro para mim. Eu vejo duas visões muito conflitantes e como repórter eu acho que o meu papel, felizmente ou infelizmente, é esse, né? É tentar transitar em meio a esses mundos. E, Rafael, qual, como você diria que os policiais pensam a respeito de justiça? Você que convive com os policiais, certamente tem alguma percepção do que é a tendência predominante nas percepções deles, policiais. Como é que eles veem justiça? Isso é interessante. Isso é algo que eu eu estava pensando nisso ontem à noite, assim, escrevendo uma parte do meu livro que eu estou para lançar, falando sobre o espólio de guerra. Já conversei com, assim, centenas de policiais sobre a prática do espólio de guerra, não só praças como oficiais. E, hoje eu tenho para mim, né, que o espólio de guerra ele existe não só como uma questão de compensação financeira, como uma forma de fazer justiça pela injustiça, que é você ter guerreiros que combatem o crime, arriscam suas vidas e ganham pouco, ganham salários baixos. Isso é uma face, tá? É um lado da questão que é um dos argumentos que já foi muito usado para justificar essa prática para mim. Mas tem um outro argumento que está embutido também nesse ethos do guerreiro, né? Que é a recompensa. Você que vai lutar contra um inimigo no território hostil e tira dele o seu bem mais precioso e sai com isso. É uma sensação de poder. Isso também é outra coisa que, mesmo menos frequente, eu ouço isso com menos frequência, isso fica para mim clara quando eu começo a entender esse jogo de poder que existe dentro da segurança pública, de você ter um agente público fardado com uma arma na mão numa favela. Isso é isso gera uma sensação de poder. Esses caras eles entram na casa das pessoas e roubam não só armas e drogas, mas também bens daquelas pessoas, porque isso emana poder. Eles podem fazer isso e eles podem sair de lá. Isso é uma coisa que eu sempre pensei muito sobre isso. O espólio de guerra é algo que eu discuto muito com policiais, essa prática, enfim. É, e também com comandantes, assim, tento entender por que e como combater é muito difícil. E é uma coisa que é muito do que vem para mim Rafael, é impossível. Na realidade em que a gente vive, se você se contrapõe completamente contra isso, quem sai é você. Quem vai ser tirado do batalhão, do comando, da companhia, é você. Porque já existe um ecossistema em que aquilo faz parte do jogo de poder e do jogo econômico da coisa, sabe? Então, eu acho que essa questão existe uma justiça muito particular que também está incutida nesse. E a gente nunca pode deixar de pensar nesse ethos do guerreiro operacional. O, esse cara, ele se justifica as suas ações porque ele pode mais, porque ele tem que ser recompensado, porque as ações dele, isso obviamente na cabeça dele, né? As ações dele
podem ser justificadas, né? E isso vai desde o espólio de guerra até você justificar execuções, enfim. Claro que isso não é falado, mas é algo que enfim, que eu passei a refletir muito mais ao longo do tempo, tentando, transitando por esse mundo e conversando com muitos policiais enfim, é, com muitos desses operacionais. Eu acho que é por aí. Eles justificam esses atos dizendo que eles são necessários, enfim, que eles estão combatendo o crime, por isso, obviamente, é, eles não estariam cometendo crimes, porque logo porque são necessários, e por outro lado, porque o, o, por conta dessa situação especial, né, desse poder que esses caras teriam para cometer esse tipo de ação. E isso é muito doido, assim, pensar como existe de fato uma compreensão de justiça um pouco diferente. E é muito. Agora, pensando, enfim, é muito engraçado discutir, por exemplo, outros temas como política e política criminal com policiais. Porque existe muito uma. Eles, obviamente, reclamam de que a justiça ela de que a justiça falha no combate ao crime, porque não mantém criminosos presos e tal. Isso enfim, é frequente esse tipo de reclamação. Mas por outro lado, eles têm uma licença para cometer crimes e por isso o fato da justiça também ser leniente com eles próprios, isso a gente, é um outro capítulo que a gente pode falar, assim, como o sistema de justiça criminal ele aperta o gatilho também, enfim, isso, enfim, aqui no Rio é algo claro, para mim essa responsabilidade também é compartilhada, é, mas para eles essa leniência é coragem. O sistema de justiça criminal precisa apertar o gatilho com eles também, e eles acham que aperta um pouco. Enfim, uma discussão complexa, mas às vezes a gente também precisa ouvir o lado deles para tentar entender como é que funciona. Rafael, muito impressionante, rapaz, porque você sabe que eu tenho feito várias entrevistas e a primeira pergunta tem sido, depois elas vão se diferenciando, porque cada um corre para um afluente de reflexão, de experiência. Mas a primeira pergunta é sobre violência policial, como se define, e a segunda eu não fiz porque você entrou no tema diretamente. E é muito impressionante porque não é uma conexão necessária. Parecia Uhum, que nós estávamos aqui conectados por sim. umas associações comuns, uma espécie de gravitação que se criou aqui. Muito impressionante, porque eu tenho dito o seguinte: a gente critica as operações policiais, é muito difícil mudar comportamento, mudar esse padrão. E ao longo de tantos anos, nós mais ou menos não saímos do lugar, e os argumentos são os conhecidos, e a gente tenta chamar a atenção para o absurdo que é isso, para o fato de que isso, além de ser errado e de gerar perversidades, isso não contribui na prática para a mudança da situação, etc, etc, etc. Mas eu, isso nas conversas, nas perguntas que faço, eu cito o caso do Al Capone, que é aquele sujeito que é preso por um deslize no fisco. Sim, Então, o sujeito matou não sei quantas pessoas, sim. aprontou o diabo, foi rei da Corrompeu Máfia, tantas outras. tantas outras, e acaba caindo por conta daquele tropeço no fisco. E eu então digo, será que a gente não está negligenciando? Claro que há as denúncias, as entidades, os movimentos de direitos humanos chamam atenção para isso, nós sabemos, etc. Mas, dada a gravidade das mortes, que evidentemente aludem a um valor superior, que é a própria vida, fica em segundo plano um episódio que talvez seja o calcanhar de Aquiles de tudo isso, que é a invasão domiciliar e que é aquele teatro da humilhação e de uma barbárie que escapa a qualquer tipo de racionalização técnica de utilidade, porque se ele entra na casa e diz que está atrás de um suspeito,
é uma coisa. Mas nós estamos falando daqueles episódios em que eles entram na casa não atrás de suspeito nenhum. Eles entram na casa para fazer uma espécie de performance do terror e da humilhação. É Sim. um drama da humilhação, quebrando os objetos, se apropriando dos alimentos, defecando na sala, no chão, ou coisas que são absolutamente inexplicáveis segundo uma lógica técnica profissional qualquer. Então, Sim. todos os argumentos usados para defender operações e a violência policial acabam como que rendidos diante da evidência de que nós estamos diante de que o que nos desafia não tem nada a ver com essa lógica utilitária ou com o cumprimento das técnicas, etc. E antes de eu trazer à tona a questão do espólio de guerra, da pilhagem, dessa invasão de casa, você trouxe diretamente isso. É muito impressionante que você tenha essa sensibilidade, essa consciência. E aí você, então, justamente trouxe porque apresentou a sua interpretação, que me parece iluminadora e corretíssima. Eu escrevi um livro durante a pandemia chamado Dentro da Noite Feroz, o fascismo no Brasil, e no capítulo sobre polícia eu falo desse exercício de poder que se retroalimenta, que se justifica a si mesmo e cuja legitimidade é o fato de existir. Existe esse Uhum. poder, portanto, ele é Sim. legítimo, porque ele se autoconstitui com o poder legítimo, é autorreferida essa legitimidade. Ele é a fonte de legitimidade de si mesmo, é rebarbativo e reiterado. E você trouxe a sua leitura, que é muito convergente também, muito confluente com essa percepção. E, e você não acha que isso está pouco exibido para o debate público, para a opinião pública? Para mim, enfim, eu coloquei isso para mim, não, uns 5, 6 anos atrás, antes do início da pandemia, como uma missão pessoal, assim. Assim, para falar a verdade, você tem uma grande responsabilidade nisso, assim. Essa uma das coisas que me incomodava enquanto repórter, cobrindo casos de violência policial, principalmente, e isso para mim é muito ilustrado, né, pelo o caso que para mim, né, ilustra com maior grau de detalhamento isso é a carreira do Rony Lessa, que é essa relação é, intrínseca aí entre corrupção e violência policial. Isso para mim era uma sensação. Eu como repórter, eu ficava muito, sempre fiquei muito incomodado com o fato de que essas carreiras policiais, como a do Lessa, o Lessa era um policial que ao longo de 20 anos foi tratado como um fora de série. O Robocop na Polícia do Rio. E você pega a ficha funcional do Lessa, você pega os diários oficiais, as menções de Rony Lessa nos diários oficiais, você pega a aposentadoria dele, né, o inquérito policial militar que levou a aposentadoria dele, mesmo que ele tivesse sido alvo de um atentado à bomba, e que meses depois um outro alvo de atentado à bomba tivesse sido um bicheiro com um filho no carro. E nunca foi feita essa relação. E ele foi aposentado com um ato de serviço, com um ato de bravura, por esse atentado. É, Você parava para pensar que o Lessa integrou nos anos 90 a Patamo 500, uma, uma guarnição que, enfim, é, teve todos os seus policiais premiadíssimos, inclusive vários deles eu acabei conhecendo ao longo da minha carreira sem saber, porque eram policiais que tinham contato com a imprensa, porque eram considerados operacionais, estavam sempre em operações, estavam sempre apresentando ocorrências para a imprensa. E esses policiais tiveram carreiras todas maravilhosas, todos ganharam gratificação faroeste lá atrás,
todos depois foram trabalhar na Polícia Civil, mesmo sendo policiais militares, ganhando gratificações, trabalhando sem farda, enfim, com todas as mordomias que na época o cargo de policial adido ensejava, enfim. Isso nunca foi tratado internamente pelas corporações com problema. E eu acho. Hoje, para mim, é pior ainda, porque assim, o caso. O caso Patrícia e o caso Marielle, eles são dois casos muito paradigmáticos e muito importantes, que se não tivessem acontecido, a gente não entenderia o Rio de Janeiro como ele é. Assim, os dois casos, eles abriram para mim o Rio ele é uma existe uma camada, um véu em que algumas oportunidades se abrem pequenos buracos nesse véu para a gente entender o que de fato acontece. E esses dois casos abriram pequenos buracos para a gente colocar o olho ali para dentro da fechadura e entender de verdade o que acontece na esquina. Assim. E, e eu acho que mesmo com esses aprendizados que esses dois casos trouxeram, quanto à questão da violência policial, quanto à questão do envolvimento de policiais com contravenção, no bicho, milícias como um todo, a degradação institucional que essa relação enseja, enfim, mesmo assim, eu acho que de 2018 para cá, enfim, a gente já vai passar uma década, eu acho que a gente não aprendeu ainda isso, porque a gente continua cometendo, a gente enquanto é, Estado barra sociedade civil, enquanto fomentadores de discussões e tal, porque ninguém fala sobre isso, isso é algo que me incomoda muito. A gente fala sobre isso, mas, enfim, para um nicho muito pequeno, e eu acho que a gente está num ano eleitoral, eu imaginava que isso deveria ser uma discussão a gente está num ano de uma eleição para governador, uma eleição que, em tese, a segurança pública tem o debate com o meu plano, e a questão policial, né, ela não é discutida. Né? A gente, muito pelo contrário, né? Quem falar que vai combater mais o crime, quem conseguir convencer o eleitor que vai combater mais o crime, muito provavelmente ganha. Eu não estou nem falando de Rio de Janeiro, estou falando, enfim, sobre uma ótica um pouco mais. Mas o que eu quero dizer é que essa dicotomia, né, corrupção e violência policial, é algo que sempre teve muito clara para mim e, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso até que eu fiz uma entrevista. Eu estava no papel invertido, eu estava te entrevistando, na época produzindo o Pistoleiros, o podcast que a gente lançou em 21, e você falou, o que eu sentia você conseguiu colocar em palavra. Olha, são dois lados da mesma moeda e tal. E apesar de ter lido o seu livro, o Casaco General, e que depois eu fui reler de novo e consegui entender um pouco mais, da primeira vez que eu li, eu não tinha percebido. Estava tudo ali, sabe? E para mim isso foi muito, muito importante para eu conceituar um pouco isso, né? Que era algo que já me incomodava profundamente. O fato a minha iniciativa de produzir o podcast já tinha essa intenção. Depois, enfim, eu acabei escrevendo Milicianos também por causa disso. Enfim, foi uma forma de eu colocar por escrito isso. E uma apuração que eu também já tinha, porque esse tipo de carreira policial, o policial que é bem sucedido, principalmente o praça, que é bem sucedido na PM do Rio, sou, falando obviamente de uma carreira operacional, por muito tempo, eu acho que, e na minha visão até hoje, ele é um cara que tem que transitar bem por esses dois mundos. E isso é de um absurdo de a gente naturalizar isso. E a gente passou anos naturalizando, a gente naturaliza até hoje. E a gente chega agora em 2026, enfim, é, a, a gratificação faroeste fazendo aniversário e o debate se precisa ter gratificação faroeste de novo, quando a resposta já está clara há muito tempo. Enfim, a gente já sabe o que aconteceu com quem ganhou a gratificação faroeste lá atrás, sabe? Enfim, mas eu acho que para mim, esse é o grande debate, assim, e eu só não ousaria dizer que deveria ser um debate nacional e tal, porque eu acho que isso também eu acho que esse debate é mais urgente
para a realidade da cena criminal do Rio de Janeiro. Assim. Eu acho que isso tem muito a ver por questões históricas e a gente, o Rio tem a esquina aqui, ela vale mais que o comando do batalhão, sabe? O, o, isso eu aprendi na rua, eu aprendi conversando com as pessoas na rua, e, e eu acho que essa é uma cultura muito daqui, e isso está ligado a essa questão dessa relação entre essas duas coisas. Então, assim, o policial que mata é também o policial. Eu nem digo que se corrompe, mas é o policial mais facilmente corrompível, porque é o cara que ele é caro e vão pagar caro para que ele não mate, enfim. E isso é uma regra que ao longo do tempo se mostrou, enfim, os exemplos são tantos que é difícil dizer que são exceções, né? Na verdade, eu acho que são a regra. Exato. E é interessante isso, você não se referir à situação específica do Rio, e eu me pergunto se isso se relaciona de alguma maneira com a expansão enorme, imensa, gigantesca no Rio de Janeiro da informalidade. O trabalho informal, relações informais, e você vê que a segurança privada informal e ilegal, e o acúmulo das informalidades e dos arranjos que vão se dando, isso dialoga com a malandragem também, com não vou chegar ao jeitinho, que o jeitinho já tem outras implicações, mas tem alguma coisa na tradição carioca que a gente preza, respeita, parte da cultura que é plástica, que é muito adaptativa, flexível. Mas isso está colado também, não é, Rafael? O voluntarismo, o espontaneísmo, o descaso com planejamento, com disciplina, organização. Sim. Não é? Me parece que se a gente tomar assim, tipos ideais, muito na caricatura, claro, mas ajuda a pensar São Paulo como o domínio empresarial mais clássico, mais tradicional, uma cidade, um estado mais ordenado, mais rico, mais estruturado, e esse nível de racionalidade envolve planejamento. E aqui nós temos então a proliferação desses espaços híbridos e o policial, esse policial violento e corrupto, ocupa aí um protagonismo, né? É um personagem importante dessa cena. É uma cena da indefinição, né, Rafael? Eu vou, enfim, acho que eu vou talvez um pouco além, assim. É, porque isso é um tema sobre o qual eu penso muito hoje, assim, que é a questão de uma divisão informal do território. O Rio, os territórios sempre tiveram dono. A gente está falando de uma história de mais de 100 anos em que você caminhar pelo Rio, pelas esquinas do Rio, você sabe quem manda ali. É, as- o, é, o exemplo mais claro disso é que a gente tem o Jogo do Bicho, que é um jogo centenário, que ele é basicamente a cidade é retalhada há, há 100 anos e todo mundo sabe de quem é o dono da sua área. É uma situação tão esdrúxula que a gente naturalizou isso, assim. E o bicho eu acho que é só uma face disso, porque é, você tem o jogo do bicho como é, a história do bicho ajuda um pouco a contar essa história dessa divisão informal do território, como conflitos para que dessa organização acabaram levando a essas as famílias, as organizações a se armarem, a buscarem apoio de policiais, a se infiltrarem dentro das organizações de Estado, a serem também Estado, porque, no final de contas, a delegacia do bairro era a indicação de um político, que o político, por sua vez, era ligado ao bicheiro, enfim, grupos hiperlocais que
tiveram domínio do território, sempre existiram. E não necessariamente eu falo muito do bicho porque hoje é pop falar de jogo do bicho, enfim, as pessoas hoje entendem. Mas assim, se você for para Baixada Fluminense ou para Belford Roxo, nos anos 70, o território tinha dono. Você não abria uma vendinha na rua sem saber quem que você. Se você fosse assaltado, você não ia procurar o delegado. Sabe, você ia procurar quem manda no território. E eu acho que isso está muito ligado também a essa questão da informalidade, assim, as relações. O Rio é um lugar em que, historicamente, as relações interpessoais e a relação do cidadão com o Estado, ele sempre teve à margem de outra coisa, que é um poder maior que todo mundo sabe, respeita e encara com a maior naturalidade possível, assim, e isso penetra nessas no dia a dia das pessoas, porque o pagar pedágio, isso aqui é uma coisa interessante, assim, as milícias, esse modelo de negócio, isso é uma coisa interessante. Enfim, por conta do Milicianos, eu acabei tendo a oportunidade de dialogar com muita gente de outros estados e até de outros países. E aí uma pergunta que assim, me fazem 100% das entrevistas Rafael, por que não tem a milícia do Rio? Por que em outros lugares do Brasil a gente não tem esse fenômeno de milícia como no Rio? E o meu palpite, assim, como falei, eu sou um repórter, o máximo que eu consigo fazer é palpitar. Tá ligado justamente a isso, assim. O Rio de Janeiro, por motivos históricos e favoreceu o crescimento desse modelo de negócio baseado na esquina, como seu maior. E é um modelo de negócio que tem essa questão de domínio territorial. A gente está acostumado a isso. As organizações de jogo do bicho, quando a gente fala de milícia, né, o modelo de negócio das milícias, ele é aprimorado do jogo. Porque o que é o modelo do jogo? É o controle e domínio territorial armado, não armado como no tráfico, né? Mas não é um domínio em que a arma de fogo está presente no dia a dia, não. Mas a arma de fogo está presente na cabeça de todo mundo que vive ali, sabe? Todo mundo Não, sabe. não é ostensivo, mas é uma potencialidade, é uma virtualidade. Exatamente, exatamente. E você tem a questão da atividade econômica, exclusividade. O jogo do bicho era isso. O jogo do bicho era: nesses quarteirões aqui, você pode vender banana, maçã e uva, mas jogo é comigo. Não vai botar uma banquinha que joga comigo. O que a milícia fez foi extrapolar isso. Não é jogo. É gatunete, é gás, é luz, é água, é saibro, é construção civil, e aí, enfim, viu que esse modelo podia ser extrapolado para uma infinidade de serviços e isso virou o core do negócio. Mas esse modelo é um modelo muito. A gente convive com isso há centenas de anos, talvez mais de 100 anos. Então, assim, o Rio de Janeiro sempre teve donos, vários pequenos donos. Eu acho que a gente acabou se acostumando com isso, e eu acho que essa realidade daqui, e eu não estou nem dizendo só hoje, com essa discussão sobre milícia e facções do tráfico, a prática de facções do tráfico se aproximando da prática de milícia, enfim, para mim, a gente, o cara que domina um território de uma favela, ele vive a mesma realidade. Ele faz parte do mesmo extrato social, a mesma ideia. A gente é produto dos mesmos séculos de cidade retalhada. Então, assim, é claro que uma coisa ia acabar desembocando na outra. Não é, acho que não é algo surpreendente, sabe? E acho que isso tem quando a gente vai tentar entender o, o, o Rio como essa
esse laboratório de tendências criminais e tal, e esse lugar talvez um pouco único e tal, que tem muito a ver também com a história, né? O Rio tem uma história, comparado com as demais cidades brasileiras, o Rio tem uma história muito única, né? Foi aqui que o Império Português veio, enfim, a quantidade de pessoas escravizadas que chegaram no Porto aqui. Então, isso tornou o Rio de Janeiro uma cidade que produz muita violência e esse produto acaba, enfim, tendo como a faceta mais visível esse impacto na cidade, na nossa vida. E esses modelos vão se replicando, né, Rafael? Eu costumava chamar o tráfico de startup do controle territorial armado. Foi um experimento diferente do bicho. E você sabe que isso ainda não foi pesquisado, não foi estudado, pelo menos que eu saiba. Mas é muito interessante porque, e você disse isso tão bem, há uma continuidade e também algumas descontinuidades que são adaptações, são modernizações, né? São alguns saltos criativos e uns vão aprendendo com os outros, ampliando o modelo, replicando o modelo. É, o, Você vê, talvez a chegada da cocaína, sobretudo aqui nos anos 80 e tal, tenha sido não só um signo, mas uma a realidade prática, material, que acabou afastando esses universos e lhes conferindo certas peculiaridades distintivas, o bicho e o tráfico. Isso tem a ver também com geração, né? Porque eu me lembro daquelas figuras que eram os grandes bicheiros, já tinham uma certa idade nos anos 80, já estavam estabelecidos. E droga tinha aquele estigma moral, mas e muito do jogo do racismo penetra até esse mundo também, né? Você vê, Muito, né? E aos poucos isso vai se entrelaçando de novo lá adiante, as novas gerações já vão considerando de uma forma mais empresarial o uhum, tráfico, né? Não, é mais um produto, mais uma mercadoria. Eles vão negociando com isso, vão incorporando, etc. Outras formas de jogo também, maquininha, etc. Isso vai se dando. E é como se fosse uma. Outro dia eu usei essa expressão, é metafórica, né? Mas é como se a nossa sociedade funcionasse como a inteligência artificial generativa. Porque a inteligência artificial aprende com a montanha de dados. uhum, Se alimenta, você vai jogando o carvão, né, naquela locomotiva. Só que isso se dá com bits e se dá no mundo virtual e com todos os modelos probabilísticos e algorítmicos, etc. Mas isso tudo é alimentado por tudo que há, que existe, que está disponível. E nós vamos incorporando, assimilando, observando, reprocessando, e essa inteligência artificial generativa separa o tráfico como uma nova modalidade da apropriação territorial, como você dizia, é muito diferente porque com o tráfico a arma passa a ser ostensiva, enfim, uhum, e tem a especialização da arma, tem implicações geracionais e culturais, sociais, etc. Os policiais se associam a esse negócio desde o início, e aí a violência policial é sim, chave para isso, porque é a grande moeda e tal. Bom, vão se associando e depois eles aprendem com o tráfico. Pô, esses garotos aí vão me dar percentual, por que, sim, por que que isso não passa a ser meu? Né? Esses garotos de uhum, sandália, nós somos muito mais poderosos, fortes, somos profissionais, temos mais maturidade, temos o apoio institucional, a polícia pode nos ajudar e nós vamos substituí-los. Não vão vender droga no início, ao contrário, isso vai ser fundamental para nos legitimar. E depois nós incorporamos isso entre tantas outras mercadorias. Aí você tem aquela história que você conhece como ninguém, o seu livro é precioso, até que, pelo sucesso das milícias, o tráfico passa a incorporar e a mimetizar, né, o modelo de negócio das milícias. E agora a sim, gente já vê o tráfico cobrando taxa sobre tudo, etc.
o que gera mais conflito com a comunidade, porque não é só aquele problema. Agora passa a ser, né, um redutor de ganho, de rendimento, de lucro. Enfim, estou falando demais. Eu quero é te ouvir. Mas nesse processo de aprendizado, reaprendizado, correção, você vai complexificando as camadas dessa geopolítica que vai ficando mais tensa, né? Mas nesse ponto, eu acho que tem uma coisa interessante, assim, que é algo que eu acho que é o que de mais contemporâneo que a gente tem nessa discussão, que eu, ultimamente eu tenho conversado muito sobre isso, assim, hoje a gente vive um momento no Rio que ele é justamente um momento que é um choque de modelos de negócios e que coloca em xeque também esse modelo de cidade dos pequenos donos e tal, que é o fato, né? E isso foi algo que, mesmo o tráfico, né, o Comando Vermelho, principalmente aqui no Rio, demorou muito para assimilar, que é o fato de, a partir do momento em que, de fato, eles pensarem como capitalistas que são, né, como parte de um negócio global portanto, esse, existir um projeto de expansão é necessário porque domesticamente eles precisam ainda do controle territorial e, e esse controle territorial, eles estavam, ao longo de 15 anos, a milícia avançou aqui no Rio, isso a gente coloca ali de 2008, até coloco ali como marco 2020, que foi o 2020, 21, foi a morte do Eco. Se você colocar, começar a analisar a questão de expansão territorial da milícia nesse período, você vai ver que mais do que triplicou. Enfim, eles chegam na Baixada, comem toda a Baixada, expulsam o tráfico de várias favelas, principalmente Nova Iguaçu, Caxias, até Queimados lá em cima. E, e isso com base nessa lógica doméstica de dominação territorial e a milícia pensando talvez como facção do tráfico, né? Se aliar para aumentar seus territórios, o que não era uma proposta inicial. Inicialmente era o dono da esquina. O cara era dono da esquina dele. A outra esquina tinha outro dono e a outra esquina tinha outro dono. Quando a milícia passou a tentar entender, quando surgiu após Liga da Justiça e isso, essa mentalidade de facção começou a entrar, a milícia passou a se expandir, isso mudou um pouco. Mas hoje a gente vive um outro momento, que é o momento em que o Comando Vermelho vira de fato uma organização que faz parte de uma cadeia capitalista global e começa a ter filiais pelo Brasil inteiro, começa a mexer com um dinheiro que eles não mexiam, e isso tornou e é muito, para mim é muito foda, triste falar nesses termos assim, que a gente tenha chegado nesse tempo em que o que a gente está vendo na cena criminal do Rio hoje é isso, é uma mudança de escala. É simples. Quando eu passei os últimos anos indo muito e fazendo muita reportagem sobre Jacarepaguá, porque eu tenho, enfim, Jacarepaguá para mim é um tanto pela questão policial quanto pela questão do crime organizado, que foi um lugar onde as milícias floresceram e tal, e hoje praticamente não existe mais milícia em Jacarepaguá, o tráfico invadiu tudo, principalmente com o Comando Vermelho, e aí enfim, conversando com moradores indo muito lá, conversando com policiais, tentando entender como é que se deu esse processo, hoje, assim, o, isso, assim, eu falei de um processo de quase 20 anos em que a milícia conseguiu expandir seu território, e a gente está falando de um processo de 3 anos em que o tráfico retomou tudo. É uma diferença brutal. Um rompimento de um modelo que no Rio de Janeiro ele foi bem sucedido por 150 anos, e hoje a gente vê uma quebra porque o Comando Vermelho de,
está tentando parecer cada vez mais o PCC para tentar entrar nessa cadeia global, e por isso é, hoje o comando tem mais canal de compra de droga, de arma, mexe com muito mais dinheiro. Eu estava recentemente estava vendo. Isso era uma coisa que não existia há 15 anos atrás. Estava vendo o salve do Comando Vermelho aqui do Rio, para decidir questões sobre tráfico, venda de drogas, dono de boca e tal, no Acre, em Roraima, em Manaus. Sabe? A gente chegou num outro ponto, num outro momento. E o impacto disso no Rio de Janeiro, nessa cena criminal local, nessa geografia criminal aqui, é que a gente está mudando de ordem. De, e isso, nos últimos anos, está sendo fácil perceber. Isso mudou a geografia da cidade. Enfim. Desculpe abrir aqui o microfone. Rafael, isso é interessantíssimo. E se a gente pensar, antes de você falar desse momento, né, da escala, mudança de escala, eu tinha notado aqui, em alguma etapa, em algum estágio, nós vamos ter a monopolização. Nós vamos ter uma tendência. Imagina. Você falou a palavra-chave capitalismo, eles reconheceram sua inserção nesse universo, são empreendedores do capital, são capitalistas, quer dizer, já estão numa escala distinta e as suas relações têm que se adaptar. E há uma tendência à monopolização, quando isso se dá, e o PCC é um exemplo, etc. Sim, E aqui no Rio a gente tem movimentos de sístole e diástole, centrífugos e centrípetos, de fragmentação e de unificação. E isso vai acompanhando outras transformações que são essas que você descreveu tão bem. O movimento, veja só como eu vejo, quero ouvir o que que você acha, que eu escrevi sobre isso nesses últimos anos, o movimento centrífugo, de fuga fragmentadora, digamos assim, né? Fuga do centro, antimonopólio. Igrejas evangélicas, elas são o oposto da estrutura hierárquica centralizadora sim, de Roma e do catolicismo, né? Em que você tem cismas de distinções, mas a hierarquia é flexível para acomodar as diversas possibilidades no, ali no, sob as asas protetoras da Santa Madre Igreja. O mundo evangélico, a gente sabe, né, desde Lutero, é o mundo das iniciativas que proliferam com autonomia, com liberdade, é uma multiplicidade de iniciativas e de igrejas, etc. E isso acaba se adaptando, no caso do Rio de Janeiro, muito bem a esse dinamismo, né, da sociedade. Então, você tem igrejas que se multiplicam no mesmo bairro, às vezes na mesma rua, e não há necessariamente a disputa, porque a lógica não é do monopólio, né? Ela se dá justamente com essa descentralização. sim. Um efeito contrário a esse, que equilibra tudo isso, é o domínio territorial. É o que você diz, Uhum, o bicho, o tráfico, a milícia e essa tradição dos donos do lugar, isso tudo vai se rebatendo, né, e se equilibrando. E um outro elemento importante, durante pelo menos algum tempo, foi o bolsonarismo, ainda é. Porque quando você tem sim, uma ideologia comum, mais do que uma ideologia comum, um conjunto de expectativas de poder que tendem a ser comuns, isso tende a unificar as diversas pontas, com tensões e conflitos, etc. Mas é algo de que falam em comum as diversas igrejas evangélicas, ou muitas delas. É algo sim, que pode amarrar no mesmo partido ou no mesmo, ou em torno do mesmo candidato, das mesmas candidaturas, interesses diferentes que se dão nessas áreas. Então, é como se nós tivéssemos tendências numa direção e noutra, e agora
esse ímpeto muito forte por conta da força mais global, né, que você está percebendo com muita cuidado, um esforço de monopolização. Mas isso também encontra pés de barro, né, e dificuldades, fragilidades. Quando foram criadas as UPPs, eu dei uma entrevista ao Globo e disse o seguinte: olha, pode ser uma boa oportunidade de modernização do tráfico e de fortalecimento do tráfico pela modernização. Aí o Zueni escreveu, muito amigo, eu gosto muito, admiro muito o Zueni, ele todo gentil, mas teve de discordar de mim. Pô, uma coisa bacana sendo criada, aí o Luiz Eduardo vai dizer que isso ajuda o tráfico, isso é bom para o tráfico. Aí eu escrevi para ele, não, Zueni, entenda bem, eu acho que houve aí um mal-entendido. O que eu quero dizer é que esses traficantes estão funcionando num modelo perempto, ultrapassado, pré-capitalista, que eles combinam com a mercadoria, mas o seu recorte é pré-capitalista no Feudal. É feudal. Uma lógica feudal, sim. não, não é? Quer dizer assim, pô, para que que eu preciso de centenas de pessoas fortemente armadas, que arriscam a sua vida, que têm que ser disciplinadas? Olha a energia gasta para corromper a polícia, para manter as armas, para manter essa pequena tropa aqui azeitada, com essa disposição, inclusive, de entregar a sua vida. Eu, para que isso? Se o negócio é a droga e você, como todas as cidades do mundo desenvolvido, você tem a droga na errância, no nomadismo. Em Uhum. Nova York você sabe onde comprar, mas o sujeito não fica armado na esquina da Quinta Avenida. Sim. Não, no mundo inteiro. No mundo Aham. inteiro você tem o tráfico, mas ele não precisa estar associado ao domínio territorial, porque isso é um custo imenso, é um modelo assim é, de gasto, de custo. Vê o que que PCC está fazendo, está diminuindo completamente essa ostensividade armada, está fazendo outros pactos, os negócios têm preferência, não pode ser. Então, quando a UPP diz, não, nós vamos estar aqui, vocês não vão poder dominar o território, eles estão sendo obrigados a fazer o que o PCC tentou convencê-los a fazer antes e não conseguiu. Sim. Né? Teve gente da Colômbia que veio aqui nos anos 90 para tentar negociar e viu que aqui a coisa era mais complicada, eles foram embora. Não quero me meter nessa confusão, não. Eu Sim. tenho Sim. depoimento disso, né, no livro que eu escrevi sobre um ex-traficante que foi preso, etc. Enfim, no tudo ou nada. O, eu acho que agora eles vão ter de resolver esse problema, Rafael. Você não acha? Sim. Eles vão ter que acabar com isso. Senão eles não vão dar esse salto, vão ficar amarrados com um É, custo não, extraordinário. eu ainda acho que existe uma discussão importante a ser travada por quem trabalha com segurança pública, para quem pensa em segurança pública, enfim, no Brasil, que é. A gente ainda tem um outro ponto também, que é a relação do Estado com isso, que é um outro ponto. É, Exato, eu não falei, isso é fundamental, é claro. é e tem um ponto que é interessante, né? A gente está vendo, enfim, as taxas dos crimes mais relevantes serem derrubadas a seu mais baixo histórico na última década. É um processo que vem vem consolidado, assim, e eu não estou dizendo que tem um motivo só, não tem, claro, enfim, são vários. A gente tem uma questão geracional, a gente tem uma questão tecnológica que influencia muito, por exemplo, o roubo de rua, impacta muito. É muito mais fácil você dar um golpe e muito mais prático você dar um golpe do que você sair para a rua armado para, enfim, roubar um relógio, um celular. Então, isso é uma questão. Existe um fenômeno aí que tá dentro disso, mas é, eu não tenho a menor dúvida que essa derrubada das taxas de homicídios ao longo da última década e não tem.
absolutamente nada a ver com a ação governamental perante ao combate ao crime organizado, seja de Estado, seja de governo federal, seja de... Não. Isso tem a ver com esse novo momento, essa nova cena criminal que a gente está vivendo no Brasil, que Ah, se claro, consolidou, com o sem processo de dúvida. consolidação, em que hoje você tem Comando Vermelho e PCC. Antes você tinha em cada estado você tinha uma realidade, uma cena criminal que era plural e que o fato e fragmentada, e por isso você tinha realidade, disputas e brigas por território e tal, e agora essa lógica capitalista do lucro e tal, isso acabou jogando esses homicídios para níveis nunca antes vistos. E isso, a gente entra de novo na conversa do cara que eu chamo ele de relações públicas do Comando Vermelho. Eu tenho um cara, um traficante, Naldinho, o nome dele. Ele hoje está no Presídio Federal. Que ele era um cara que o papel ele era um traficante de Resende, no Rio, e ele ficou importante no Comando Vermelho justamente porque ele era um cara do Sul Fluminense, de onde chegava a droga. E aí ele virou matuto, importante, antes de ser preso. E aí, como ele era matuto no comando, os traficantes que ascendem, né, como aconteceu com o Beira-Mar, chegam na cadeia com uma moral, e ele era o cara que redigia, por ele, enfim, ter mais... escrever melhor e tal, ele virou o cara que redigia os salvos no Comando Vermelho. Ele já tá preso há uns 10 anos, tá? É um cara ligado também ao Beira-Mar. E aí, por redigir os salvos, ele eu acompanhei a vida e obra de Naldinho ao longo dos últimos anos. E ele era um cara que decidia questões domésticas, por exemplo, a boca da Rua 3 na Cidade de Deus. Fulano tá dizendo que é dele, mas... E aí o Naldinho ia lá, olha, a gente debateu aqui e a boca do fulano. Hoje, o Naldinho não está resolvendo o problema da boca da Cidade de Deus. Ele está resolvendo o problema de Salvador. Ele está resolvendo o problema de Belém, do Pará, sabe? Tá? A discussão mudou de escala, de nível. Então, eu, eu tenho. E isso se relaciona tranquilamente com que, no final das contas, a gente tem você ter uma centralização dessa questão, isso impacta claramente nos indicadores. E eu acho que essa relação, essa questão da relação com o Estado, ela é um desafio. E aí a gente volta lá para o início, né? Porque dentro dessa, a gente está falando de um crime que está cada vez mais se adaptando a uma realidade de lucro e a gente na mesma conversa, em uma hora, a gente falou sobre como o crime, entre aspas, evoluiu, e você estava certo, desculpa, Zoeni. É, e, por outro lado, a gente chegou à conclusão de que a polícia continua fazendo a mesma coisa que fazia há 50, há 30, há 20 e há 10 anos atrás. E é uma coisa, na semana passada, fui tomar um café, tinha acabado de voltar de férias, aí fui tomar um café no Ministério Público, com promotores que eu conheço há 15 anos. E aí a gente estava conversando sobre essa questão das permanências da prática da polícia. E aí, uma hora a gente começou a tratar sobre polícia civil aqui do Rio. E, e é um assunto que é pouquíssimo debatido, enfim, a gente começou a falar justamente sobre isso. Porra, mas por que você acha que a imprensa não trata sobre essa questão da polícia civil, qual é a questão, né? A Polícia Civil do Rio, ao longo dos últimos 30 anos, né, ela sempre tentou, assim como a PM sempre tentou investigar, a Polícia Civil sempre tentou ser operacional, né? Lá atrás, ela importou PMs para isso. Inicialmente para investigar sequestro, contratou sequestradores, né? E posteriormente para investigar qualquer tipo de crime, tráfico. E aí você trazia PMs que tinham seus informantes, que estavam na rua, por sua vez, eram crime, tinham informantes, conseguiriam o grande a grande fonte, a grande cabeça por trás da invasão do Alemão em 2010 foi Marcos Falco. Isso não dito por mim, mas dito pelo próprio delegado que, na época, e hoje é secretário de Segurança, né?
que é o mesmo delegado, na época era o titular da Delegacia de Repressão e Entorpecentes na PF do Rio, o Vitor César. Já deu depoimento na Polícia Federal dizendo que, na época, o maior informante da PF, que sabia os endereços dos criminosos, que foi fundamental para a operação de ocupação do Alemão, foi o Falcon, que era um notório criminoso, um cara que é, não só era miliciano, como, enfim, era claramente um agente do submundo do Rio. Assim, por que eu estou falando isso? Assim? Porque a gente fala sobre uma questão, o discurso sobre o crime, isso é uma coisa que me incomoda. O discurso sobre o crime é cada vez mais a sofisticação e o da polícia é cada vez mais focado no operacional. A Polícia Civil do Rio de Janeiro virou isso. A Core, há 30 anos atrás, não era nada. A Core, o Falcon era policial da Core. A Core começa com policiais militares, com adidos e tal, como uma pequena coordenadoria que ela trabalhava como auxiliar das delegacias para cumprir mandados. Então, o cara queria cumprir mandado, o cara da distrital não conseguia cumprir mandado, ligava para o cara da Core, olha, eu preciso de um apoio. Hoje, você só consegue ascender de carreira na Polícia Civil do Rio, ser um delegado titular de delegacias especializadas, ser lotado em coordenadorias, conseguir cargos de chefia. Hoje, todos eles são formados pela Core. A Polícia Civil, a Operação Contenção, no ano passado, que matou 120 pessoas, ela, para mim, é o ápice dessa ideia da Polícia Civil enquanto executadora. Então, assim, não só a gente está discutindo as mesmas coisas há 20 anos, como em alguns certos aspectos a gente regrediu. Porque até a Polícia Civil, que, ao fim e ao cabo, deveria resolver o crime da esquina, o foco deveria ser a delegacia distrital, a relação com a comunidade, enfim. O foco está nas grandes operações. Está no teatro de operações, está em vestir preto, enfim. Então, para mim, é muito sintomático. Assim, a gente tenha passado uma hora falando sobre um processo de sofisticação do crime, e quando a gente fala sobre crime, a gente fala sobre. E a gente conta essa história. E não é. O que é mais louco é que. Eu nem estava pensando que a gente ia falar sobre isso agora aqui. Tipo, a conversa ela foi de uma forma natural caminhando para isso. E para mim é muito sintomático que isso aconteça. Assim. Ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre polícia, sobre discursos sobre polícia, discursos políticos sobre política, discursos policiais sobre política e até os discursos da sociedade civil como um todo sobre a própria polícia, são os mesmos discursos de triangulação. A gente não sai do lugar quanto a isso. Assim. Sobre como a gente quer que uma polícia seja capaz de, eu não digo nem enfrentar, mas de se adaptar a essa nova realidade. Eu, na boa, eu não tenho a menor. Eu não sou um cara otimista quanto a isso, não. Quem conhece essa realidade não pode ser otimista, né, Rafael? Por mais que a gente guarde esperança de, enfim, de transformação de algum modo em algum dia, mas é uma realidade muito pesada. Rapaz, a gente está há muito tempo. Te peço vênia e faço um pedido para você. Fale só 2 minutos, porque você deve já estar exausto, mas eu não posso fechar o nosso encontro sem te perguntar. Você dá uma pista para a gente sobre o seu novo livro que sai até o final do ano. Uma palhinha. Então, na verdade, esse foi um processo meio que natural, inclusive paralelo ao Milicianos, que foi o meu primeiro livro, né? Enquanto eu estava escrevendo Milicianos, ali entre 21 e 22, a gente estava vivendo o final, né, do governo Bolsonaro. E eu estava, na época, muito interessado, não só por mim, mas também foi um pedido da própria direção do jornal, do Globo, para que eu olhasse para a questão das armas,
política armamentista do governo e tal. E nesse período eu praticamente trabalhei esses 2 anos inteiros sobre em investigações relacionadas a impactos da política armamentista, em reportagens para entender as mudanças legislativas, quais seriam os efeitos na prática, o que estava acontecendo no dia a dia. E nesse período eu publiquei 2 séries de reportagens grandes e tal, que acabaram depois premiadas. E quando eu lancei o Milicianos, a Companhia das Letras me provocou perguntando se eu achava que eu tinha material para um livro sobre isso. E aí o que sempre acontece, enfim, comigo quando eu passo um tempo imerso nesses assuntos, eu tinha muito material, porque obviamente em reportagens, em séries de reportagens, muita coisa entra, né? Mas a gente tem um tamanho limitado, tem muita coisa que acaba ficando mais como curiosidade, como conversa ali da redação, para a gente trocar ideia nas reuniões de pauta e tal, mas acaba não sendo publicado. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo, mas eu acho que eu poderia expandir um pouco. E aí eu comecei, parecido com o Milicianos, o livro também parte de uma premissa que é como o Estado brasileiro arma o crime. Comecei a refletir um pouco sobre isso, como foi esse processo, enfim, né, na história recente, nos últimos 30 anos. E é isso, espero terminar até o início do próximo semestre, desse semestre agora, né? Do segundo semestre, já estou na fase final. Comecei a escrever em dezembro do ano passado e estou agora na fase final. Espero, enfim, publicar até o final desse ano. E é isso, eu acho que é um assunto que eu mais refleti sobre recentemente. Enfim, eu estava trabalhando muito sobre isso, era um tema que estava muito fresco na minha cabeça. Então acabou juntando as duas coisas e eu acho que vai ser legal assim retomar essa discussão agora, justamente porque eu acho que ela é uma discussão muito importante e que com o fim do governo Bolsonaro ela acabou se perdendo, assim, as pessoas pararam de falar sobre isso e eu acho que é importante a gente voltar enfim, esse debate voltar a se acender de novo. Isso eu percebi muito nas matérias, assim, o interesse das pessoas sobre reportagens sobre esse tema ao longo do governo Bolsonaro era absurdo e depois diminuiu um pouco. Então, eu acho que até a própria imprensa parou de cobrir esse assunto com a urgência que, na minha visão, deveria, justamente porque falar de arma, a gente, enfim, não, para falar de crime organizado no Brasil hoje, a gente precisa falar sobre violência armada, a gente precisa falar sobre domínio territorial, a gente precisa falar sobre arma. Então, é uma discussão fundamental e acho que ela precisa ser feita. Então, eu abracei a ideia e estou trabalhando nela. Espero que até o final do ano eu consiga fechar esse trabalho. Vai ser muito importante, Rafael. E guarda um diazinho para você nos visitar na cátedra, Patrícia Scioli, para falar sobre o novo livro assim que ele for lançado. O seu exemplar, apesar dele não existir ainda, já está garantido. Ali. Super, super obrigado, Rafael. Adorei te ouvir e a gente se vê, espero, em breve. Muito sucesso para o seu trabalho e obrigado por tudo que você tem feito por nós, pela cidade e pelo país. Um Eu que abraço agradeço. grande. Valeu, um abraço.